Paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria, satisfação, de grande responsabilidade também, em poder estar aqui com os irmãos falando um pouquinho da palavra do Senhor. Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor que confiou em mim para falar um pouco aos irmãos, e a toda a diretoria da igreja. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Para ganhar tempo, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Números, capítulo de número 21. Números 21. Todos acharam? Quando o rei cananeu de Arade, que habitava em Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades. Assim o lugar passou a chamar Ormã. Então partiram do Monte Or, pelo Mar Vermelho, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente. No caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizestes subir do Egito, para morrermos no deserto? Aqui não há pão, nem água, e a nossa alma detesta este miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, e que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente, e põe-na sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém que era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Amém? A libertação é realmente uma bênção, uma grande vitória quando temos uma libertação. Mas nem todas as pessoas estão prontas para lidar com a liberdade. Algumas pessoas, por estarem muito tempo e habituadas com a vida do cativeiro, e depois que esta pessoa é integrada à sociedade, essa pessoa tem dificuldade de socialização. Esta pessoa, então, tem dificuldade de viver esta vida em liberdade. Isso não é uma característica exclusivamente de uma pessoa presa. Isto acontece também com animais irracionais. Se pegarmos, por exemplo, um animal pequeno e colocarmos esse animal em cativeiro,
e ele ficar ali 4, 5, 6, 7 anos em cativeiro, mesmo sendo um animal selvagem, e depois colocarmos e retornarmos esse animal para a vida cotidiana dele, certamente este animal vai ter dificuldades de se reintegrar à vida animal. Talvez porque ele perdeu costumes, talvez. Ou porque talvez ele perdeu o tino de caçador. Talvez. O fato é que ele perdeu alguma coisa neste tempo em que ele ficou cativeiro. E quando eu escrevi a respeito deste texto, eu fui buscar algo importante que eu queria trazer para os irmãos aqui. Em agosto de 1973, aconteceu um fato expressivo na capital da Suécia, Estocolmo. Aconteceu no centro, na praça central desta cidade, um assalto a um banco importante desta cidade. E até parecia um assalto normal, como quando ligamos uma TV ou lemos um jornal, acessamos a internet, e vemos isso cotidianamente, isso é comum. Mas seria comum se não fosse pela característica dos reféns a qual aqueles assaltantes fizeram com alguns funcionários do banco. Fizeram com algumas dezenas de funcionários como reféns. E este fato ocorreu e foi um assalto que durou de 5 a 6 dias, entre o seu início até a finalização dele. E, como eu disse, seria um assalto normal, porque vemos isso todos os dias. Mas a atitude dos reféns para esta situação, para este episódio, foi diferente. Essas pessoas, esses reféns, ao serem interrogadas pela polícia local, para entenderem, para terem detalhes, para obterem informações a respeito, quando interrogadas pela autoridade local, elas viravam para a autoridade e diziam: não, vocês devem estar falando de outras pessoas. Esses assaltantes que estavam lá eram gente boa, eram pessoas do bem, eram pessoas legais. Uma atitude estranha para quem estava como refém e ficou como refém por 6 dias. E por conta exatamente deste fato, um psicólogo da própria Suécia criou um termo de análise que até hoje é estudado pelos psicólogos e usado como base de referência, inclusive para cursos de psicologia, e utilizam isto que foi criado em função deste fato, que é conhecido como Síndrome de Estocolmo. Se vocês buscarem na internet, vocês encontrarão muitas informações a respeito disso. E o que é, então, esta Síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo é quando a vítima, ela se afeiçoa ao seu ofensor. Quando a vítima, ela, de alguma forma, ela se aproxima ou ela, por uma questão de embaralhamento de sentimentos, ela começa então a gostar daquela pessoa ou daquela situação. E por isso foi criado então este termo de estudo chamado Síndrome de Estocolmo.
que então foi criado desta forma? Para que pudesse ser entendido então este sentimento, esta forma, esta situação não tão tradicional de sentimentos. E aí eles puderam entender por conta da característica das vítimas. Porque a vítima, no caso, neste cenário, ela tinha a certeza de que ela seria morta, de que ela daquela situação não sairia, mas os assaltantes lhes concediam pequenos favores, favores do tipo, autorizavam as pessoas a irem até o bebedouro tomar água, aconselhavam, por exemplo, as mães a acalmarem a seus filhos, dizendo que não iria acontecer nada com eles, e isto causava nas pessoas esse sentimento de que aquela pessoa, aquele ofensor, não era tão ruim assim. Por isso foi criado esta base de estudo chamado Síndrome de Estocolmo. E fazendo um paralelo disto que eu busquei com a palavra que lemos, aqui também falamos de um povo, o povo de Israel, um povo que ficou escravo por 430 anos. 430 anos, se nós fizéssemos a conversão em dias, já era muito tempo. Imaginemos então 430 anos, é muito tempo. Nesses 430 anos, a cultura do povo mudou, é claro. O idioma do povo mudou. O folclore do povo mudou. Afinal, era muito tempo que aquele povo estava escravo. Não pensem os irmãos que, quando foram levados como escravos, estavam levando uma grande multidão. Pelo contrário, a quantidade de pessoas que foram escravizadas como povo de Israel, certamente é menor da quantidade das pessoas que estão aqui nesse plenário. Mas o povo foi se multiplicando dentro do cativeiro. E o texto a qual lemos, Números 21, é exatamente uma situação pós-libertação. Vemos aqui Israel, o povo escolhido de Deus, acabara de ter uma vitória importante, de uma situação a qual eles, como lemos no versículo de número 2, foi eles que entraram na presença de Deus e fizeram um voto a Deus: Senhor, se acontecer isto, se nos acontecer esta vitória, se acontecer desta forma. Foi uma situação a qual eles gostariam de receber como vitória. E eles receberam, nós lemos isso. Então, quem olha este texto até o versículo de número 3, olhando na terceira pessoa, observa aqui uma grande vitória. Então aqui nós temos motivos para comemorar, afinal Deus nos deu uma grande vitória. Depende. Para algumas pessoas que estavam dentro do povo, não era bem assim. Para algumas pessoas que até viveram esta vitória, não era bem deste jeito. Exatamente como na situação da síndrome de Estocolmo, a qual eu comentei com os irmãos. Nós acabamos de ler que eles tiveram uma grande vitória. E depois desta grande vitória,
Deus então vira e fala: agora é hora de caminhar, agora é hora de prosseguir, agora é hora de avançar. E eles viram para Moisés e dizem: Moisés, nós não podemos caminhar. Sabe por que nós não podemos caminhar? Porque nós estamos angustiados. Pastor, eles ganharam ou eles perderam? Porque quem ganha está feliz. Quem ganha tem motivo para glorificar a Deus. Quem ganha tem motivos para ficar alegre. Mas não é isso que nós vimos aqui. Este povo estava angustiado, mesmo depois de receber uma grande vitória. E daqui desse texto eu tenho 3 pontos para dividir com os irmãos e que Deus colocou no meu coração. O primeiro ponto importante desta leitura é para que nós tomemos cuidado com vitórias impessoais ou vitórias institucionais. Como assim, pastor? É muito bom quando Deus age na igreja. É muito bom quando Deus, Ele, através da tua palavra, encontra um coração contrito e salva aquela pessoa. Mas também é muito bom quando Deus faz isso a nosso favor. É muito bom nós vermos irmãos vindo até o púlpito e trazer uma palavra de agradecimento a Deus, de que Deus curou, de que Deus transformou, de que Deus mudou a sua vida. Mas na verdade você gostaria de estar subindo também ali naquele lugar para falar que Deus curou a sua mãe, que Deus te deu uma oportunidade diferente, que Deus transformou a sua vida também. E nessa situação a qual lemos aqui, era um embate militar, um embate entre 2 povos, os cananeus e o povo de Israel. Era um embate militar e, com toda certeza, em todo embate militar sempre há perdas, sempre há baixas. Quando olhamos para essa situação, olhamos que no meio daquelas pessoas poderia ter ido um jovem filho de uma mulher israelita, que mandara o seu único filho para este enfrentamento pela força da sua responsabilidade. E ele foi para este combate. Mas ao final do dia, esta mãe percebe que todos aqueles que foram para aquele combate estão voltando alegres, estão voltando felizes, porque Deus tinha dado uma grande vitória. E talvez ela comece a perguntar para um ou para outro a respeito do seu filho. E de repente ela tem a informação que, olha, o seu filho foi uma das pequenas baixas que o povo sofreu, mas Deus deu vitória ao povo de Israel. Mas Deus deu vitória ao povo de Israel. Existem situações que nós vemos, sim, grandes vitórias. Nessas situações, lá estava um grupo de pessoas que estavam naqueles que eram mais do que vencedores, alegres e felizes. Mas esta mãe estava no grupo daqueles que perderam. Por mais do que uma vitória institucional, mais do que uma vitória do povo, ela perdeu, porque tudo o que ela tinha se foi como a pequena baixa daquela guerra militar.
E aqui está uma grande questão importante que quando eu escrevia, Deus colocou a respeito no meu coração, que muitas vitórias institucionais não resolvem muitas das vezes questões de âmbito pessoal que buscamos dentro da casa do Senhor. E às vezes vitórias importantes nossas mesmos, que Deus vem nos dar a vitória, mas a trajetória para a qual aquilo que nós conquistamos cria em nós marcas que nunca se apagam. Às vezes nós louvamos a Deus por vitórias tão grandiosas, mas todo aquele caminho que nós percorremos foi criando em nós marcas, e aquilo vai criando em nós aquele sentimento, como o povo está dizendo aqui, um sentimento de angústia. Como é que nós encontramos então o equilíbrio para saber e para entender e para afastar de nós quando esses sentimentos sobrevêm à nossa vida? É exatamente o entendimento de que, por mais que Deus não agiu nas situações que para nós era uma ação que exigia o agir de Deus e Deus não agiu, é quando temos o entendimento de que mesmo nessas situações, Deus não se fez ausente. De que mesmo nessas situações, quando nós vemos a cura na vida do vizinho, e que nós precisávamos da cura na nossa casa, e que nós ficamos questionando a Deus, falando: Senhor, mas quem estava precisando também era eu, era a minha casa que precisava de libertação. É exatamente nesta situação que nós olhamos e não vemos a Deus, é a hora de mudar então o nosso foco. Então a primeira ação, quando temos este tipo de sentimento, é mudar o foco para um foco diferente. E qual é este foco? Jesus é o propósito e Jesus é capaz de nos aliviar nesses tempos de angústia. Segundo ponto importante, tomar cuidado com o fastio espiritual. A tradução de fastio é o mesmo que enjoado. No versículo 4, como lemos, depois da vitória, a ordenança de Deus era para que o povo caminhasse, para que o povo marchasse, para que o povo seguisse em frente. Mas esta ação de caminhar foi paralisada. Paralisada porque, como lemos, o povo angustiou-se pelo caminho. Isso é muito comum acontecer nos tempos de hoje. E não é lá fora, é aqui dentro. Nós até vemos Deus agir. Nós até vemos Deus nos dar grandes vitórias. Mas a caminhada para chegar onde chegamos, nos causam, muitas das vezes, um cansaço, um enjoo, como lemos aqui. A verdade é que muitos deixam de caminhar por exatamente entenderem que estão cansados.
Pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja. E quando o irmão abre em Números 21, por exemplo, esta pessoa, muitos aqui são pastores, olham para si e questionam esta palavra. Eu já sei de cor e salteado, inclusive eu já preguei umas 15 vezes na minha igreja. Aí o pastor levanta para um cântico e ele internamente diz: mas este hino eu já ouvi pelo menos umas 30 vezes. Aí a banda levanta para cantar um louvor e a pessoa diz: mas eu já ouvi esse hino tantas vezes. As pessoas se cansam do calor, se cansam do frio, se cansam da igreja, se cansam da infraestrutura, se cansam do pastor, se cansam, porque a caminhada foi difícil. A palavra oficial que nós lemos mostra mais uma referência em que Deus dando vitória ao povo de Israel, mais uma batalha do povo de Israel. Mas chega uma hora, meus irmãos, que nós estamos cansados. Chega uma hora que é tanta batalha, tanta luta, tanta dificuldade, tanta coisa, que a gente se cansa. E quando eu escrevi a respeito disso, eu perguntei ao Senhor, falei: Senhor, mas qual é o antídoto para quando nós estamos nessa situação? E o Senhor me respondeu: acontece nessas situações quando nós estamos exatamente preocupados exatamente com a infraestrutura, com o pastor, com o irmão da porta, com o banco. Mas quando nós ajeitamos o foco, começamos a olhar para Jesus, quando o nosso foco começa a estar na direção de Jesus, pouco importa quem está aqui no púlpito, pouco importa quem está cantando, pouco importa quem está sentado no plenário, você tem a certeza que aquele dia Deus vai falar com você. Então, meus irmãos, quando nós estamos nessa situação, e talvez Deus esteja falando aqui com filhos que estão nessa situação de desânimo, situação de cansaço, situação de enjoo, Jesus está dizendo, olhando para os teus filhos e dizendo: olha para mim. Eu vou repetir, talvez vocês não tenham entendido. Jesus está falando para nós aqui nesta noite: olha para mim, olha para mim, olha para mim. É só para mim que você tem que olhar. Quando você voltar os olhos para mim, algo diferente vai acontecer. Deus vai te renovar, Deus vai te renovar, Deus vai te renovar. E você vai entender que quem fala com você é Ele. E você vai entender, e você, todos aqui, todos que estão aqui, se nós fizéssemos aqui uma pergunta aos irmãos, quem já teve uma experiência com Deus, tenho certeza, se não todos, pelo menos uma parte muito grande deste plenário, diriam que já tiveram uma experiência com Deus. Então você sabe quando é que Ele está falando com você. Deus não fala de igual forma comigo como fala com o irmão. Existem certas palavras que Deus fala, que quando Ele fala, você tem a certeza, é Jesus que está falando.
Tem certos hinos que você ouve, que quando você ouve, como é a última irmã que cantou aqui, eu me lembrei da minha mocidade, você para tudo e fala: é o meu pai que está falando comigo. Então eu não preciso ensinar você como é ter uma experiência com Deus, mas é importante, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa: ajuste o teu foco, ajuste o teu foco, esteja sensível para ouvir a voz de Deus, indiferente de quem está com o microfone, indiferente de quem sobe neste púlpito, mas você vai ter a certeza que o teu pai, esta casa é a casa do teu pai, e se ele está aqui, ele veio falar com você. Então esteja sensível a entender quando o seu pai está presente no ambiente. Quem olha para Jesus não se cansa. Quem olha para Jesus não enjoa. Quem está olhando para Jesus sabe que o caminho é certo. Sabe que até eu posso me cansar, mas eu vou olhar para Jesus, Ele vai restaurar a minha força. Deus está restaurando a tua força aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui para restaurar a tua força. Deus vai começar um ano diferente. Deus vai começar um ano diferente na tua vida. Quantos creem, levanta a mão e dizem: Senhor, eu creio. Glória a Deus. Terceiro e último ponto para fechar aqui e irmos embora para casa. Jesus é a resposta para uma vida de cansaço. Jesus é a resposta para uma vida de enjoo. Eles estão ali reclamando do maná. Eles estão ali, como lemos no versículo de número 5. Exatamente, versículo de número 5, falando contra o Senhor, dizendo: ah, Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, até esse deserto, para a gente morrer. Nós não temos comida, mesmo recebendo maná todos os dias. Nós não temos o que beber, nós estamos aqui nesse deserto, como lemos aqui no versículo. Isso é muito forte e me causou uma estranheza demais sobre a maneira ao qual eles se referiram ao maná. Este pão, vou encontrar aqui que essa palavra é importante, pão miserável. Um povo que era alimentado todos os dias, virou para Deus e falou: você me manda este pão miserável. Nós vemos aqui outras referências bíblicas, que eles começavam a se lembrar e ter vontade da época que eles estavam no Egito, da bacia de pepinos, da cebola. Estavam lá com a síndrome de Estocolmo, como eu comentei. Mas agora eles foram cometidos de uma situação por terem blasfemado contra Deus. Deus mandou serpentes e a Bíblia fala que morreram muitos israelitas. Muitos. Então, meu irmão, a primeira lição importante deste item número 3 é: toma muito cuidado. Toma muito cuidado com o que você fala. Toma muito cuidado acerca do que você fala a respeito do reino de Deus. Toma muito cuidado a respeito do que você fala contra os homens de Deus. Isto é muito sério. Muito sério. Muito sério. E agora eles estão com esta situação.
E aquela situação se agrava de tal forma que eles então voltam até Moisés e dizem a Moisés: Moisés, o negócio está feio aqui para o nosso lado. A gente falou mal de Deus e até de você nós falamos mal. Mas nós viemos aqui pedir que você ore a Deus pela gente, intercedendo pela gente, para que Deus nos livre dessa situação. Tem pessoas que já não têm e já não conseguem nem sentir que Deus está no meio do seu meio, não está no ambiente, que numa situação de adversidade, ele não tem força nem mais para orar. Não reconhece mais a voz de Deus, e a primeira coisa que eles fazem é: ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas ele mesmo já não tem aquele relacionamento de você como um filho. Você sabe qual é o seu relacionamento com o filho. É diferente de um estrangeiro quando chega na casa e um filho. Um filho quando chega, o pai já sabe. O pai já reconhece a voz, já é tratado de uma maneira diferente. Mas tem gente que já não vai à casa de Deus, já não se relaciona com Deus há tanto tempo, que quando Deus fala, ele acha que é o estranho. Já não ora há tanto tempo, que não sabe nem quando é que Deus está respondendo. Eu vou através desse, eu vou acessar Deus através daquele, através do outro, mas ele mesmo já não consegue acessar a Deus. Aí Deus vira para Moisés e fala: Moisés, legal, entendido, ouvi a sua oração, vou responder. Vai funcionar da seguinte forma: você vai erguer uma haste, e na ponta da haste você vai colocar uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado e viverá. Simples assim. Simples assim. Versículo de número 9 que lemos. E um texto importante que o Senhor colocou no meu coração, e quando eu escrevi a respeito disso, isso queimava no meu coração, aquela palavra de João, capítulo de número 3 e versículo de número 14, que assim como Moisés, assim é de igual forma, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Parteado o versículo de número 15. Para quê? Por quê? Por que Jesus foi levantado naquela cruz? Por qual motivo ele se fez carne, morreu no nosso lugar? A resposta está no versículo de número 15, a parte A do versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir novamente. Sabe por que Jesus fez aquilo? Porque ele sabia que dentro do povo iam ter situações que o povo estaria cansado. Sabia que no meio do povo ia haver situações que o povo já não iria reconhecer quem era ele. E talvez tenha sido picado por uma dessas situações. Mas Jesus morreu na cruz para dizer que todo aquele que mirar a ele, que correr a ele, que for até ele,
Não importa se foi picado pelo desânimo, não importa se foi picado pela tristeza, pelo desânimo, pelo enjoo, mas ele vai ter um negócio chamado a libertação. Ele vai ser livre, ele vai ser livre, ele vai ser livre, porque a minha vida eu estou dando por ele. Ele vai ter a vida eterna, ele vai ter a vida eterna. Então eu não sei em que situação que você entrou aqui nesta noite, pouco importa. Jesus foi erguido lá para te libertar. Jesus se fez erguer para nos libertar do pecado e da morte. Então mude o seu foco, mude o foco para olhar para Jesus, porque Jesus é a nossa resposta. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Deus abençoe.